Esperávamos que o presidente da República ontem lutasse, fizesse alguma declaração lamentando essa coisa triste e a morte de mais de 400 brasileiros em um dia. Só lembrando, a gente passou o ano todo falando em Brumadinho, e em Brumadinho morreram 300 pessoas no início do ano passado. Num dia, pela Covid-19 no Brasil, morreram 407. E ninguém viu uma palavra do presidente da República. Ele já se autotitulou coveiro. Já não se preocupa mais e não se interessa com a questão da gripezinha, que ele classificou o Covid-19. Mas o pior, diante de todo esse caos, ele levou o país a uma situação difícil, política, a uma situação quase que ingovernável, diante do caos que hoje o Brasil está metido. O presidente Bolsonaro tem o Brasil como um brinquedo. E ele parece ser mesmo uma criança, né? É um brinquedo que ele acha que recebeu de presente e pode fazer o que quiser. O pior, ele faz o que quer com esse brinquedo sem seguir o manual de instrução, que é a nossa Constituição. E tem levado esse país ao desastre. Ele fez uma coisa hoje pela manhã, na madrugada, melhor dizendo, que os governos mais corruptos desse país, eu vou até citar Lula, Dilma e Temer, não tiveram a coragem de fazer. Ou seja, mexer, mudar um diretor da Polícia Federal no meio de várias investigações que envolvem os próprios. E que envolviam os próprios. O Lula quis, não teve coragem. A ex-presidente Dilma quis, não teve coragem. E o presidente Michel Temer quis e não teve coragem. Para você ter ideia, só porque o brasileiro teve uma memória curta, mas há bem pouco tempo atrás, Michel Temer estava envolvido com a Polícia Federal literalmente no calcanhar dele. A filha dele foi levada várias vezes para depor. O maior amigo dele foi preso de cadeira de roda. A Polícia Federal bateu na porta com um machado para quebrar as portas e prender o maior amigo do presidente da República. E o Michel Temer, com todos os defeitos que possa ter, jamais ventilou e mexeu no diretor da Polícia Federal. Então o ato do presidente Bolsonaro hoje é um ato comemorado por todos os corruptos desse país. Estão todos felizes. Porque ele mexeu e mudou um homem que vem combatendo a corrupção. Não é nesses 2 anos que ele está aí, que o Moro botou ele na direção, não. É desde o tempo que o Moro era juiz lá no Paraná. Ele era o número 2, né, do diretor da Polícia Federal na época, que junto com o Moro, botou todos esses ladrões, toda essa turma que destruiu esse país nos últimos anos. Agora o pior não é isso, o pior é o enredo disso. Na saída do Moro, ele disse coisas que estarreceu o Brasil e o mundo. Ele disse que o presidente não estabelecia um defeito para tirar o Valeixo, o diretor da Polícia Federal. Que o defeito, ele não podia mudar um diretor sem ter motivo. E o motivo do presidente, claro, deixou claro nas palavras do Moro, claramente, é que o presidente não tinha contato pessoal com ele. E ele queria um diretor da polícia que ele pudesse ligar, colher relatórios, informações sigilosas. Ou seja, e ele afirmou para o Moro que ele queria uma pessoa que ele tivesse interferência política na Polícia Federal. Aí, amigo, é o fim. Porque você sabe como é o nome disso? Obstrução de justiça. No caso, o Moro confessou que o presidente da República queria obstruir a justiça do nosso país. Olhe a gravidade do que eu estou falando aqui. Soma-se a isso outra declaração do Moro dizendo que ele não assinou a exoneração
do Valeixo, que já foi publicado no Diário Oficial. Se ele não assinou, o que foi feito? Falsidade ideológica. Então, o governo Bolsonaro, numa pancada só, num dia só, acusado pelo ministro Moro, cometeu obstrução de justiça e falsidade ideológica, dita pelo ministro da Justiça, do próprio presidente Bolsonaro. Junto a isso, ainda tem uma coisa. O próprio ministro da Justiça, na declaração dele, se incriminou. Porque se ele estava no ministério, e isso vinha acontecendo desde agosto, como ele disse, que o presidente queria tirar o diretor da Polícia Federal e não dizia o motivo. O motivo é porque ele queria uma pessoa que tivesse influência. O ministro Moro prevaricou. Porque o presidente da República não pode ter influência sobre investigações sobre a Polícia Federal. E o próprio Moro, no discurso, elogiou os governos corruptos anteriores que não tiveram a coragem de fazer o que o presidente Bolsonaro fez. Lula, Dilma e Temer, que comandaram o processo de maior corrupção desse Brasil na história, não tiveram a coragem que teve o presidente Bolsonaro de mudar o diretor da Polícia Federal. Eu disse há bem poucos dias atrás que eu sou totalmente contra impeachment, porque eu acho que quem vai eleito tem que se governar, e o povo que tire, o presidente. Só que, irmão, depois do que ele fez e está fazendo em relação os mortos do nosso país, estão morrendo com a Covid sem nenhuma solidariedade e preocupação dele com nada, muito pelo contrário, atrapalhando, e tomando atitudes desse nível, transformando a Polícia Federal numa bodega para proteger os seus, literalmente os seus 3 filhos que estão no processo da Polícia Federal, e os amigos, e o que o presidente, o ministro Moro declarou é que o presidente quer a Polícia Federal para perseguir quem é contra ele e para proteger quem é a favor e quem é parente dele. Isso é inaceitável, isso é imoral, isso é vergonhoso. E esse presidente, se tiver lei nesse país, não tem as mínimas condições de continuar presidindo o nosso país. Porque, como ele diz, esse país tem que estar acima de tudo, né? O Brasil tem que ser respeitado. A nossa